Fala, galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Sidney. O Sidney, ele foi veterano dos meus veteranos. Talvez tenha até mais um nível de veterano, eu não lembro mais. Depois ele vai falar de que ano que ele começou, a gente tira essa dúvida. E ele era um dos melhores da turma dele. Não vou falar o melhor, porque pode ter outros da turma dele ouvindo e se ofender. Mas ele era um dos caras de destaque lá da UEMS. E hoje ele tem canal no YouTube, dá aula. E aí eu trouxe ele aqui para a gente bater um papo de carreira, igual a gente já fez com bastante gente. E é isso aí. E aí, Cid, beleza? Te apresentei bem ou não? Opa, tá ótimo, acima da expectativa. E tem a voz também de Cid Moreira, não sei se tem alguma coisa a ver com o nome, mas dá certo. Bem diferente da minha voz deve estar fininha agora. E aí, Cid, me conta aí, eu acho que dá para a gente começar com o começo. Então, tipo, da onde apareceu a computação na sua vida? Eu não conheço essa história não sei nem da onde você é de nascimento, você era aqui do Mato Grosso do Sul, você veio de outro canto, conta aí. Então, cara, eu sou de Mauá, aí no ABC de São Paulo. E a computação ela caiu totalmente de paraquedas porque fazer faculdade. E aí? Aí eu falei, sei lá, pensei em psicologia, biologia. Aí ele, pô, eu vi que a profissão do futuro são as profissões relacionadas à computação. Aí eu falei, legal, eu gosto de computador. Aí ele falou, mas o que será que tem, né? Aí ele mesmo correu atrás, deu uma olhada lá, que o plano dele era mudar para o Mato Grosso do Sul, né? Aí ele falou, olha, no Mato Grosso do Sul é o seguinte, existe ciência da computação lá em Dourados e tem um curso chamado análise de sistemas. Nossa, o que é isso? Né? Análise de sistemas, velho. E aí, engenharia da computação em Campo Grande. Só que ele falou assim, só que pro lugar que eu tô querendo mudar, acho que Campo Grande fica meio fora de rota, se você fosse para Dourados era melhor. Aí eu falei, legal. Ele, então, o que você quer fazer? Aí eu achei o nome bonito, Ciência da Computação. Nossa, que massa, que nome bonito. Ele vai Aí, virar cientista, né? ciência, não é só um mero profissional. Aí eu, beleza, fui fazer com zero noção do que era o curso. Aí eu lembro que a primeira aula que eu... Fala uma coisa que eu acho que pode ser importante, porque hoje acho que é muito fácil saber o que é ciência da computação, por causa do YouTube, por causa... Que Verdade. ano que era isso? Porque acho que era, 2000, era então, eu fiz o Orkut. vestibular em 2020, 2003 para entrar em 2004. Então era E Orkut nessa época. não, nem tinha começado o Orkut. O Orkut começou, não estava na faculdade, não tinha rede social assim Qual para que era a tua jogar. referência de, isso aqui deve ser parecido com alguma coisa que Cara, eu vou aprender? porque assim, eu tinha feito na adolescência curso de montagem de computação, de computador, né? E aí a parte de software era só instalação. Então, a noção que eu tinha, por causa de um cara que fez o curso comigo, era que lá no curso a gente aprenderia mais sobre desenvolvimento de software. Eu falei, legal, bacana, já eu entendo um pouquinho assim de hardware, bem pouco mesmo na época, aprender um negócio a mais. E aí eu lembro que a primeira aula que eu tive foi de algoritmos. E eu quase cometi a gafe da minha vida, assim, que é para ser zoado pro resto do curso, assim. Eu lembro que o professor chegou na sala e colocou assim, né, na lousa, meu nome é fulano, o nome da disciplina é algoritmos. Eu quase levantei minha mão para falar, Quase corrigiu, né? professor, será que não é logaritmos? Eu falei, ainda bem que me deu vergonha, eu não fiz essa merda. E aí, putz, começou o curso lá, é uma matemática pesada e física e não sei o quê. E eu sei que eu comecei a entender o que era o curso mesmo, acho que no começo do segundo ano, assim. Então, acho que eu até levei isso meio como crítica. Agora, como eu sou professor, vai fazer quase 15 anos, né? Deixar claro logo no começo, o que vocês vão fazer aqui, porque não teve ninguém, assim, para chegar e falar, vocês entraram aqui, é isso, tal. Então, comecei a entender o curso lá no segundo ano, na disciplina de linguagens formais autômatos lá, que começaram a explicar mais ou menos o funcionamento de computador. Foi com o Chastel que você Tá. fez? Ou Foi o Chastel estava no mestrado? foi com o Oswaldo. Casual. Oswaldo. Ais. Mas eu tenho uma pergunta já meio cutucada, porque eu sou crítico da educação e ao mesmo tempo tenho o Code for the Win, que é um projeto de educação, porque você falou que os professores não te explicaram o que era o curso. E aí eu tenho a pergunta que talvez hoje você pode responder com propriedade. Será que os professores sabiam o que era o resultado do curso? O curso eles sabiam, porque eles davam aula todo dia. Mas será que eles sabiam qual era o impacto da profissão? Ou será que tinha um viés acadêmico? O que você teria para me dizer daquela época e você hoje como professor? Eu acho que naquela época eles tinham um viés bem acadêmico mesmo, assim, sabe? Tanto que quando a gente puxava conversa sobre carreira, a primeira coisa que eles falavam, pô, vai fazer um mestrado, né? Vai fazer um mestrado e tal.
E aí eu acho que só teve um professor, talvez, que era temporário. Até hoje é colega meu, o Sérgio, né? Que ele é professor no Campos Dourados, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, aqui da UANA, né? E ele é lá em Dourados. Porque ele desenvolvia software. Então ele começou a dar um panorama aí, comecei a ver, mas a galera meio que tendia para o acadêmico, porque eu acho que era a vivência deles. Inclusive, quando eu entrei no instituto, né, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu já quis meio que colocar, não, eu entrei no IF, a primeira pergunta que eu fiz para o diretor, ela falou, qual que é o propósito da instituição? Botar a galera no mercado ou botar a galera na academia? Ele falou, não, aqui é mercado. Eu falei, beleza, então, estou em casa. E eu acho que essa é uma grande virtude dos IFs, aí eu estou falando virtude não demérito à academia, mas é porque eu estou no mercado, então para mim é mais importante quem forma para o mercado, mas é lógico que quem está na academia vai falar, pô, isso é um problema, porque tem que formar para academia, cada um vai ter seu viés. E eu também, né, estudei na UEMS, assim como o Cid, eu entrei 2 anos depois, só que o viés era o mesmo ainda, era muito academia, tanto que eu comecei o mestrado na Unicamp, o Sidney morou em Campinas também por causa da Unicamp, então, assim, a gente seguiu caminhos muito parecidos até um certo ponto. E aí eu fiquei só no mercado, o Sidney continuou e depois virou professor. Tanto que... Eu acho que Mas o que você acha desse viés, assim? Ele é natural? Ele tem que acontecer mesmo? Ou dá para melhorar? Cara, eu sei lá, eu acho que na verdade, assim, o que eu vejo hoje como professor já com certa experiência no Instituto Federal? Eu acho que tem que ter uma separação aí, quando a gente fala em ensino público profissionalizante, né, público. Então a gente tem as UFs e tem os IFs. Eu vejo as UFs hoje em dia como um forte viés acadêmico de fazer pesquisa e tudo mais, enquanto os IFs, pelo menos na minha visão, o foco é mercado. Apesar que tem alguns professores dentro dos IES que tentam, né, levar para o lado, e aí a minha briga, inclusive, né, é falar, gente, a gente não é UF, a gente não é universidade. Acho que aqui a gente tem que preparar para o mercado, para o cara ir trabalhar e tal. Tanto que no final do meu mestrado, a minha orientadora chamou, não, vou fazer doutorado, eu falei, Deus o livre, quero trabalhar. Chega de viver de bolsa. Não, e outra, né, porque assim, uma das coisas que eu acho que é mais frustrante é quando você faz pesquisa só pensando em publicar, e paper, e não sei o que lá. E eu queria mesmo era, sei lá, eu quero fazer algo que é um pouco mais tangível a curto prazo. Então, por exemplo, eu entrei numa empresa, o primeiro projeto que entregou, eu falei, nossa, que legal, cara. Um negócio que a galera tá usando. Porque lá na academia, puta, até alguém chegar a usar aquilo que eu tô criando, eu acho que tem um gap muito grande. Só que hoje em dia, por exemplo, eu tô vendo até uma certa mescla interessante agora com a evolução da inteligência artificial, que eu acho que a gente está tendendo a ter essa, pelo menos na área da computação, né, ter essa mescla, mas tem muita pesquisa ainda no Brasil que eu acho que mais só fica ali na universidade mesmo, né, só fica não só na universidade, mas nos institutos federais também acontece isso. Eu acho que é esse ponto que a gente da TI tem que começar a quebrar, né, mas é isso. Mas voltando no ponto que a gente estava discutindo, só porque parece que você teve, entre aspas, aí uma recomendação para a galera, porque a maioria do pessoal que consome Code for the Win, a gente está começando, né? E aí parece que eu queria saber se é uma recomendação ou se foi um comentário. Se você quer ir para o mercado, talvez uma escolha melhor é tentar entrar no IF o quanto antes. Eu nem sei a idade que entra no IF, eu não sei se é só no primeiro ano ou se pode entrar no segundo. Na verdade, o IF, o grande foco do IF é o ensino médio profissionalizante. Então, o cara entra lá com 14, 15 anos, né? E sai Mas só pode entrar no primeiro ou você pode entrar no segundo? Ou tem que entrar no primeiro? No caso do médio, você pode transferir. Funciona como qualquer outro ensino médio. Então, por exemplo, às vezes você está lá Só que aí você vai se lascar, né? Escola. Você chegar no segundo, você vai apanhar um pouco, né? Aí tem todo campus tem algum tipo de recuperação, só que assim, é sofrido, né? Tal, mas em tese, você pode transferir, certo? É igual, por exemplo, você está na escola, seu pai e sua mãe precisam mudar de cidade, você vai para a escola, não tem como. Então lá funciona assim. E aí alguns campos, né, tem também o curso superior, tal, para você seguir. Mas eu acho o seguinte, cara, o que eu falo quando a galera entra no meu curso? Eu já fui coordenador de curso superior, e eu falo uma coisa para eles, eu faço uma brincadeira com eles, que é o seguinte, ó, vou falar uma coisa para vocês, mas vocês não falam para nenhum diretor, vocês falarem para ele, eu minto até a morte, falo, não falei, que é o seguinte, vocês entrando aqui, no meu caso, eu sou professor de desenvolvimento de software, vocês entrando aqui, aprendendo alguma coisa útil em termos de desenvolvimento de software, cara, se você vai se formar ou não tô nem aí, porque se você conseguiu aprender, saiu, tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa legal com isso, eu vou ficar feliz. Mais feliz, por exemplo, que você se formar só porque quer o superior, tal,
Porque tem muita gente que entra lá e tal, fala, porque eu quero superior, né? Para prestar concurso. Eu falei, puta, mas tem tanto curso mais tranquilo pra você fazer. Isso que eu ia falar, faz um mais fácil, né? Faz um mais tranquilo, pô. Vai sofrer pra cacete aqui. Faz outra coisa. Então eu já deixo quieto. Assim, eu pergunto, ó, eu faço a pergunta capciosa, ó, quem tá aqui pensando em dinheiro? Aí a galera acha que, né? Você fala com aquele tom, porra, né? Ninguém levanta a mão. Eu falei, pô, mas vocês são besta, né, velho? Ninguém quer ganhar dinheiro. O que vocês estão fazendo? Você vem de noite aqui, né, para aprender alguma coisa sem pensar em ter retorno, né? Porra, né? Pensa, por exemplo, aqui da UANA. Aqui da UANA não tem indústria, não tem nada. Então é uma cidade que vive basicamente de comércio e agrícola, né? E olha, bem mais a galera, a população ali mais é ali no comércio. Então, há de uns anos para cá, a internet da cidade melhorou e agora, e com a pandemia, uma das coisas boas que teve, se é que a gente pode falar coisa boa na pandemia, foi justamente esse boom de vagas remotas e tudo mais. Eu falei, cara, vocês têm noção que para vocês começarem uma carreira aqui na área do TI, o que é o investimento para você começar? Porque eu pergunto, ó, quem aqui tem internet em casa? 90% levanta a mão. Eu falo, quem aqui, de repente, tem ou pretende comprar um computador? 70% levanta a mão, pronto, velho. Agora é querer estudar. E pronto. Aí eu até faço uma brincadeira, né? Por exemplo, se você quiser virar uma fisioterapeuta, qual que é o investimento para você começar? Precisa de local, precisa de equipamento, precisa de um monte de coisa. Então, assim, é força de vontade. E eu acho que isso é uma oportunidade maravilhosa para quem quer, né? Eu acho que foi uma das coisas boas, assim. A gente vê, inclusive, no IF acontecer, sei lá, guri que a mãe solteira sustentava, o moleque ia de bicicleta, a mãe de bicicleta sorrindo, hoje o cara sustenta a família trabalhando como deve aí, ganhando um salário bom, dando condições para a família, eu acho isso fantástico. Eu acho que é isso que eu quero, entendeu? Quanto mais aluno entrar nesse caminho, eu estou feliz. Não interessa o que você vai fazer, se você vai fazer mestrado, se você vai... Nem se você vai terminar o curso, eu quero que você aprenda. É que eu acho que é muito a missão do Code for the Win também, né? Uma das taglines do Code for the Win é que código pode transformar a vida, né? Pô. E justamente, a gente já tem vários cases desses, né? De pessoas que entraram, era de uma família carente, e que hoje ganha em dólar, ganha, sei lá, 15, 20 mil reais por mês, Poxa, e ajuda a família, ajuda a irmã a estudar em outra cidade para fazer medicina, não. então... Felipe, que outro caminho que o cara pode tomar para, sei lá, chegar num resultado desse, assim, pensando no cidadão que mora na capital, desde da grande metrópole até no interior, entendeu? Que outra coisa que ele pode fazer para ele conseguir? eu acho que a única coisa que propicia algo parecido, porém com menos liberdade, na minha opinião, é medicina. Então, medicina, como um país hoje, o Brasil, com uma saúde precária, sobra vagas de médico, só que aí, normalmente, você tem investimento gigantesco para passar no vestibular. Investimento. Porque mesmo que o cara fala, mas eu passo na pública. Pô, mas na pública você vai ter que ter feito cursinho e lá você vai gastar também, não tem essa. E para passar na pública, é o que você falou, é raro quem passa da pública para a pública. A universidade pública é para quem estuda em escola particular. Né? Tem casos, por exemplo, aqui a gente tem estudante indígena que conseguiu via cota, né? Mas mesmo assim, cara, é uma quantidade, assim, se você pegar a estatística lá da aldeia dela, das aldeias da região, é uma estatística, porra, né? Pequeno. Então, assim, que outra oportunidade? Eu acho que, e hoje, eu acho que está muito democrático você começar a aprender, né? Mas deixa eu dar, eu vou voltar, Cid, a gente vai voltar nesse ponto, que eu quero falar dos alunos, eu tenho uma curiosidade, se hoje você, como professor, consegue passar para os alunos a realidade do mercado no último ano, mas eu já volto nisso. Mas vamos voltar no começo lá, porque eu quero entender que eu me surpreendi já faz tempo, que eu vi teu canal, e quando eu vi seu canal, eu falei, beleza, deve ser um canal acadêmico, porque eu sabia que você estava seguindo esse lado acadêmico. Só que aí tem esse pulo do gato do IF ser muito mais aplicado, e aí o que eu acho legal do seu canal, eu não assisto todos os vídeos, mas alguns eu já assisti, é que ele não é acadêmico. Então, é um professor de um instituto federal, porém com um canal que é muito prático. Acho que agora você está com um curso de Go e coisas desse tipo. E aí, mas da onde veio essa... Tipo, beleza, você entrou no IF, falou com o diretor falou, galera, aqui é mercado. E aí foi logo depois que você criou o canal foi algo mais recente? Não. Foi mais recente pelo seguinte, lá por 2017, 2018, eu comecei a me interessar por edição de vídeo, né? Meio rastejando ainda, tal, para fazer algumas coisas. Então, eu já vou fazer um disclaimer aqui, esse vídeo vai ser eu que vou editar, então vocês vão ver que não tem esse conhecimento todo de edição de vídeo. Mas beleza, pode continuar. Então, para fazer algumas coisas, porque lá a gente faz projeto de extensão, algumas outras coisas que eu queria fazer lá. E aí, o que aconteceu? Eu lancei um curso de desenvolvimento web básico, de como projeto de extensão, e eu coloquei uma prerrogativa que era o seguinte, ó,
vai ter aula presencial, mas vai ter conteúdo online. E aí foi a primeira motivação. E aí depois veio, todo mundo sabe, né? Pandemia. E quando a pandemia caiu no colo, eu acho que isso não foi exclusivo do IF, eu acho que todo mundo teve que fazer uma adaptação, assim, né, on the fly, né, e lá também. Então, deram algumas possibilidades. Então, o professor pode ou fazer um material textual, né, slide, eu odeio slide, mas do fundo do meu coração, assim, eu lembro das minhas aulas de slide na faculdade, aquele sono que dava, assim, eu odeio, 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 odeio. Então, você fala, ninguém vai prestar atenção, né? Você tem que fazer um slide muito bem feito para prender a atenção de alguém, eu não tenho esse dom. Eu falei, vou fazer vídeo, cara, vou fazer aula. Só que o que eu pensei? Eu vou fazer uma aula extremamente acadêmica, porque o cara tá lá em casa, eu não sei nem se esse cara tá trabalhando, como é que tá a situação na casa dele. Aí do nada falam assim, agora você vai ter que ter um puta de um conteúdo, de tudo que é disciplina para estudar em casa, na casa dele, que eu não sei como é que tá a situação, não sei como é que tá a família dele, não sei como é que tá o clima, você tem um espaço para ele sentar e estudar. Eu falei, vou fazer um vídeo mais como se fosse um professor qualquer, ali, usando a plataforma para alguém, nem professor, mas alguém que é um pouco mais profissional, que quer transmitir um conteúdo. E aí foi a minha ideia. E aí foi interessante, porque aí começou outra galera de fora assistir e tal. E aí o próprio IF viu e falou, pô, a gente quer fazer um primeiro curso EAD, 100% EAD na instituição, só que a gente quer começar com coisas básicas, aproveitando a pandemia, que a galera vai estar mais parada. E falou, vamos fazer um curso de operador de computador. E alguém viu o meu conteúdo, alguém lá da reitoria, e falou, chama ele, convida ele. E aí eu fiz o curso de operador de computador com uma pegada bem Que tá no seu mais... YouTube, né? Porque eu vi essa playlist Tá. lá. Então. E aí eu fiz lá com uma pegada bem mais assim solta, né? E aí fez um sucesso. Então, tem um monte de aluno formado no Brasil inteiro. Tem até um curso. Um dos vídeos mais vistos é um vídeo que não é de TI. Na verdade, não é que não é de TI, é um vídeo de ética na internet. Que eu fiz com a minha esposa, na zoeira, assim, de sketch. E aí eu descobri que teve uma galera, sabe aquela galera que vende material de cursinho? Que o filho da mãe colocou o link do vídeo no material dele. Assim, ó, quando chegar em ética na internet, estuda isso aqui. E era um videozinho lá. Aí um monte de gente chegava no canal e falava, ó, vim pela playlist do fulano, vim pela playlist do fulano. Ah, filha da mãe. Mas foi legal, né? Então foi por causa de necessidade e dessa graça de fazer vídeo mesmo, né? E também, né, assim, eu agradeço aí nesse ponto a liberdade que a instituição deu, né? Porque, por exemplo, eu fiquei numa dúvida disso, porque esse curso, por exemplo, você gravou para o IF, mas se eu não me engano, está no seu canal. Aí você teve que pedir alguma permissão? Não, então, eu acho bem legal, porque, por exemplo, o que eles fizeram? Eles só me deram um termo falando assim, ó, você nos empresta o seu conteúdo, e você assina um termo e fala, você empresta, a gente pode transmitir o seu conteúdo. Então inverteu, né? O conteúdo é seu e você cedeu para eles. Exatamente. Então, eu acho bem interessante isso, né? Essa iniciativa. Por isso que eu agradeço. Mas é isso, cara, é necessidade. Eu acho que a pandemia, ela trouxe coisas extremamente negativas, não tenho o que falar, mas, por outro lado, no aspecto tecnológico e até educacional, acho que ela deixou um impacto que não vai mais mudar. Eu acho que você eu acho que sabe disso, né? No inglês tem um termo, que eu não sei se existe em português, acho que não, que é o silver lining, né? Então, o silver lining é algo bom dentro de algo ruim, que é o que você falou, né? Pô, é difícil falar de coisa ruim, mas no inglês ainda bem que tem uma palavra para definir isso. Então, você já define, é uma coisa boa em uma coisa ruim, mas realmente, a pandemia, tem muitos especialistas que dizem que trouxe 10 anos de evolução. É lógico que a gente perdeu gente pra caramba, não é que valeu a pena, mas é o silver lining, né? É uma coisa boa que aconteceu dentro de uma tragédia, mas realmente foi bom. Acho que sempre nessas tragédias acabam tendo, né? Na própria guerra, você tem tecnologias que foram criadas por causa de demandas emergentes. Minha esposa, que é uma leite condensado, ela agradece as guerras pelo leite condensado, não que a guerra tenha sido boa. Então, acho que essas emergências, né, elas acabam trazendo a demanda urgente. Eu acho que na parte da educação trouxe algo que não vai mudar. Inclusive, a gente no IF agora está tendo um outro passo de evolução, na verdade, não só do IF, mas de todo o MEC, né, todo o núcleo superior, que é cada vez mais você tem a possibilidade de converter disciplinas para a quantidade de EAD. Então, por exemplo, nos nossos cursos superiores já tem disciplinas, inclusive, que já são 100% EAD, e outras que já tem um percentual EAD. Por quê? Porque justamente... Mesmo no curso presencial, o aluno tem a opção de fazer coisas EAD. Vou te dar um exemplo. Lá no curso de Sistemas para a Internet, né, lá do meu campus, a disciplina de Engenharia de Software 1, que é mais teórica, ela ficou 100% EAD. A 2, que o cara vai aprender
coisas, operações de dia a dia, por exemplo, a integração contínua, não sei o que lá, que aí ela é mais ferramental, aí ela é prática, ela é exponencial, né? Mas já tem essa transformação, sabe? Aí eu vou perguntar o que eu falei que ia perguntar desse ano. E aí eu realmente não sei qual vai ser a tua resposta, e talvez você até nem tá ligado nisso, mas o mercado de tecnologia está passando por um ajuste, ou pelo menos é o que a maioria concorda. Então a gente teve, vamos falar de pandemia de novo, né? É meio impossível. Acho que nos próximos anos a gente vai viver falando de Vai pandemia. falar pra caramba. Então, 2000, março, puf, pandemia estourou, um monte de gente foi para o digital. Aí a gente tem algumas empresas muito emblemáticas, como por exemplo o Zoom, que teve uma supervalorização. Obviamente, todas as big techs se beneficiaram, cresceram pra caramba. Teve uma empresa que eu fazia parte, a Pathable, que tipo cresceu, foi vendido, caramba. Então, assim, foi um momento muito bom de prosperidade na área de tecnologia, mas todo mundo tinha uma sensação de bolha, porque, pô, todo mundo não pode sair de casa, né? É uma situação muito irreal, né? Isso não vai durar para sempre. E, obviamente, o que todos esperavam, talvez não em tão grande medida, aconteceu. E agora a gente vê notícias aí, acho que desde maio do ano passado, mas agravando mais depois no meio do ano, dos famosos layoffs, né? Que era um termo que Layoffs. acho que os brasileiros nem conheciam, Ninguém agora todo mundo conhecia. conhece. Que Agora é a demissão em massa, né? tem a galera que não fala mais demissão, só fala layoff. É. E aí a galera tem uns que se ofendem, mas é só um termo que sempre existiu, é que não era tão popular, mas é demissão em massa, é a mesma coisa. Uhum. Então você tem que, muitas vezes, por motivos que fogem do controle da empresa, aí eu não vou repetir aqui, mas tem um vídeo meu lá de maio do ano passado, que eu era um também que previa que esse negócio ia pegar forte. E aí? Mas aí qual é a minha pergunta? É mais a ver com o teu mundo conectando com essa nova realidade. Quando chega um aluno, por exemplo, chegou um monte de aluno novo, acho que fevereiro ou março desse ano, e o cara super esperançoso, e cara, daqui 6 meses eu vou estar ganhando 5 mil reais, que era realmente a realidade de mundo pandêmico, porque tinha um boom, né, tinha muita vaga, e hoje em dia não é mais essa realidade. Hoje em dia, a vaga, especialmente para júniors, está muito mais escassa. Eu estava num contexto até que eu fui CTO da Provi, que é uma empresa que dá acesso à educação de outra forma, né? Vocês dão acesso à educação pelo ensino público, a Provi dá acesso à educação financiando cursos. E o carro-chefe são cursos de tecnologia. E agora, e aí? O que acontece? Então, assim, qual que é a minha pergunta para você? Você está ciente dessa realidade? Como você está abordando que, pô, em 2021 você podia falar para a pessoa, ó, se você estudar um pouquinho, você vai arrumar uma vaga top rapidão. Hoje em dia, se você falar isso, você está mentindo. E aí, como que foi essa adequação de discurso? Você tem noção disso? Os alunos estão chegando com essa noção ou estão totalmente iludidos pelo discurso? Que aí, infelizmente, a gente tem os gurus, né? Que sempre vendem o próximo objeto brilhante, né? Então, sempre vão estar fazendo, sempre vai existir, só muda a área, mas sempre vai existir. Como que tá isso? Porque é uma curiosidade genuína minha, porque eu fico muito puto, já tuitei sobre isso, que eu vejo, pelo menos os gurus de Instagram, cara, eles mudaram nada. Eles continuam falando como se o mundo fosse de 2020. Só que o mundo mudou. E aí? E como que tá lá no teu instituto? Cara, eu não tenho esse dom de previsão que você tem, até porque você está mais inserido no mercado. Nem foi, era uma previsão meio óbvia, né? Mas sim, estava então, mais assim, próximo. não tem, era para mim, para ter essa visão, eu tenho que ver por terceiros, certo? Mas por que ele não teve essa adaptação? Porque em momento nenhum a gente chegou para a galera e falou, ó, tá fácil. Ou então, o meme do Júnior em 6 meses lá, 5 meses, né? Um negócio. Então, a gente, desde o começo, quando começou a aparecer essas coisas, eu falei, gente, isso não existe, tá? O que eu acho que você pode fazer, o que a gente sempre orientou? Estuda e tenha portfólio. Então, estuda. Tudo que você fizer, cara, qualquer coisa que você fizer, até trabalho de faculdade, bota no portfólio. Tenha seu GitHub, tenha seu LinkedIn, tenha suas ferramentas e tenha seu portfólio e faça o seu. Mas esse lance, porque é fácil e não sei o que e tal, você, sei lá, em 6 meses, você vai estar, como ele falou, o júnior em 6 meses, ou o pleno em 1 ano, esse negócio de, eu vou ter tal nível em tanto tempo, eu falei, gente, isso não existe, isso é muito relativo. Eu conheço gente que, sei lá, em 1 ano era, assim, tinha um nível de senioridade, né, no negócio, e tem gente que está há anos e tal. Então, acho que não precisou ter uma adaptação, porque, na verdade, nunca a gente caiu ou tentou vender essa ilusão. A única coisa que a gente vendeu, e a gente ainda tenta vender, eu acredito que você, aqui da UANA, fazendo um bom trabalho, fazendo seu portfólio e estudando, você pode conseguir uma vaga remota, certo? Mas você tem que estar aberto para ir. Por exemplo, para ir para outros lugares, né? Por exemplo, uma semana atrás, um aluno meu, cara, moleque de 21 anos, não tem filho, não tem nada, assim, né? Começou a trabalhar, tá trabalhando remoto, aqui da UANA. Eu falando para ele, porra, cara, você já viu? Ele falando, eu tô pensando, não sei o quê. Eu falei, cara, você já viu a galera, as oportunidades de Portugal, por exemplo, tal?
Ah, professor, mas eu tô há 21 anos aqui da UAN, você acha que eu vou? Eu falei, e daí? Por que não? O que você tem? Qual que é a tua âncora aqui, né? E tal. Pô, você é família, cara, você dá um jeito. Você, a família vai visitar, você vem. Mas enfim, assim, você não pode ficar preso só no remoto, né? Porque aí eu não sei se qual é a sua visão, mas eu acho que sim, teve uma ilusão muito grande que, ó, é só remoto, você tem que ir no remoto, o remoto é o que há e tal, e se não for remoto, você nega a vaga, porque eu já ouvi esse discurso bastante. Se não for remoto, nega a vaga. O que eu falava para eles? Cara, remoto para você que está no contexto aqui da UNE é maravilhoso, porque você traz dinheiro para a cidade, você trabalha e tal, mas tendo uma boa oportunidade para você ir para um lugar bacana, com condições de vida melhores, e você vai ter uma qualidade de vida bacana, por que você não vai, né? Então, assim, a curto modo, eu acho que a adaptação do discurso nem precisou ter tanto, porque a gente, a maioria dos professores lá são gente até mais velha que eu, às vezes. Então eles, cara, esse negócio de modinha, e porque é fácil, e não sei o que lá, ninguém cai. Então não vamos vender isso, tá ligado? Eu até vi um gráfico, vou comentar alguns pontos que você falou, mas até vi um gráfico essa semana, eu posso pôr aqui na edição do vídeo se eu lembrar, que é que mostra dos picos em tecnologia, de valorização em bolsa, e depois vem um período difícil de pelo menos uma década. Então agora a gente vai começar esse período difícil de pelo menos uma década, então é algo para estar ligado, porém não é algo para que você desista. Porque o que eu acho que vai acontecer, e que talvez seja até bom, é que a galera que foi atraída pelo discurso do guru, ela vai desistir. Mas esse profissional provavelmente seria um mau profissional, porque ele não veio porque ele realmente queria aprender tecnologia, ele veio porque ele queria ganhar dinheiro rápido. E gente querendo ganhar dinheiro rápido sempre vai existir. Então, lá na época do ouro, era a galera querendo achar o ouro fácil. E agora é a galera querendo, sei lá, minerar bitcoins, fazer qualquer coisa. É isso que eu ia falar agora, por exemplo. A galera veio uma onda no começo do ano passado, eu acho, por aí. Ah, professor, você tem que ensinar programação de blockchain, sei lá, Paulo. O que você acha? Eu falei, não, cara, aprendizado sempre é bom, né? A gente ouve aí de Web 3.0, é interessante e tal. Eu acho que uma hora, inevitavelmente, vai ter aqui na grade do curso isso. Mas não pense que, mas você viu quanto que o Bitcoin subiu e não sei o que lá, porque a galera tá criando bot para investir automaticamente. Eu falei, cara, não, pelo amor, não vai nessa, até porque se tem uma coisa que é volátil, que a gente acompanha, né, são as cripto. Você viu, o ano passado começou maravilhoso, agora já tá, derreteu com uma beleza. Então, assim, esses discursos fáceis, eu acho que é um dos trabalhos do profissional da educação na área de TI, de tentar também, né, levar para o estudante, falar, ó, cara, o discurso fácil não tem, é você estudar, é você fazer, é você ter portfólio e tal, e meter a cara, bicho, é isso. E teve dois outros pontos que você citou, um você acabou de citar de novo, que eu acho que tem muito júnior ou pessoas que estão começando a carreira que está entendendo errado. Por exemplo, essa questão de portfólio. O que é portfólio? É simplesmente mostrar que você está se expondo. Então, assim, tem muita gente que acha que putz, eu fiz uma tela bonita com React. Cara, isso é só uma tela bonita com React. Portfólio é você mostrar, por exemplo, que você resolveu 10 problemas diferentes. Pode ser código em C de maratona de programação. Eu, por exemplo, que sou um cara com viés de maratona de programação, vou valorizar muito mais, porque eu sei que você sabe o básico, você sabe bem estrutura de dados, e aí você vai aprender React rindo, porque é só um monte de função que você chama e gera tela. Então, assim, parece que o portfólio, eu acho que até por ter pego essa palavra emprestada de designer, né? Então, acho que parece que é uma coisa visual. Não tem nada de visual. O portfólio, para eu, que sou um recrutador, serve para mostrar exposição. E aí eu conecto isso com outro ponto que você falou. Tempo não tem nada a ver. Porque uma coisa é eu ter um ano de tempo de programador, me expondo 1 hora por dia, porque eu trabalho em outra área e eu não tenho nem tempo. Outra coisa é eu ter um ano, só que eu estou em casa o dia inteiro, porque eu estava, por exemplo, trancado por causa da pandemia, e eu estou me expondo 12 horas por dia. Então, o que importa para a senioridade? É o tempo de exposição. Então, quando você vai montar um portfólio, busque mostrar tempo de exposição. Então, se você tem um portfólio que tem um app com uma tela, eu consigo deduzir que você se expôs muito pouco. Agora, se você tiver 50 repositórios, com mesmo que seja coisas aleatórias, cara, esse cara tentou programar um monte de coisa. Não, então, assim, é isso que é o foco do portfólio, portfólio, né? Tipo, você vê o esforço que o cara teve para ir aprender tecnologias diferentes e tal. Falou, pô, esse cara aqui, ele tem uma boa adaptabilidade, de repente ele tá num projeto, daqui a pouco ele tá em outro que vai mexer com outra coisa, com outra tecnologia, uma outra stack e tal, ele vai. Isso que é interessante, né? Por exemplo, tô lá numa disciplina de desenvolvimento web lá no meu curso ensinando React, né, por exemplo. Aí a galera chega para mim, professor. Só uma pergunta, vocês ensinam React já mesmo? Ensino. Que é ótimo, né? Porque, sei lá, na minha época a gente aprendia a fazer Java, tela com swing Java, né?
Não, eu não sei tudo, mas na computação lá que eu fiz era só C, C++, não tinha outra linguagem, não tinha nem HTML. Tinha uma disciplina que ensinava Java com swing, que na época já era uma coisa super velha, a gente O nem meu sabia. nem ensinou, não tinha nada de UI gráfica, sabe? Porra nenhuma. Então, mas continua, não queria perder teu raciocínio, mas só para mostrar que o Instituto Federal está mostrando o que a gente usa mesmo. Por exemplo, lá tem desenvolvimento, agora, né? Agora eu estou ensinando, sei lá, React, desenvolvimento web lá com React, papapá, ensina todos aqueles termos, hooks, Redux, enfim, essas coisas. E aí vai lá no mobile, React Native e tal. Então a galera pergunta, professor, você está passando React porque é melhor, né? Eu falei, não, eu estou passando React porque eu estou abrindo as vagas de emprego e o bagulho domina. Só que eu, por exemplo, eu prefiro Svelte. Só que eu não vou ensinar Svelte para você porque o tempo é curto, né? E eu quero já facilitar o teu gancho. Mas, se eu fosse você, eu pegava esse app, por exemplo, que a gente está fazendo aqui na disciplina, faz Svelte, faz envio, e bota lá no seu GitHub lá, tá ligado? Porque vai mostrar que você sabe aprender. Então, isso é, inclusive, uma das coisas bem complicadas, tá? Pra gente que é professor nesses cursos tecnológicos, que é todo o semestre dar uma olhada e, puta, eu vou ensinar isso ou não? Aí você entra lá no LinkedIn, você entra lá não sei aonde, você vê as vagas de emprego, você, pô, isso aqui tá pegando mais, tal. Eu quero dar uma ajuda pro cara, não sei o que lá. E aí você tem que estudar pra caralho, porque às vezes você cai uma tecnologia lá que você, puta, meu, eu nem sei o que é isso. Aí você vai ter que estudar e tal. Então isso eu acho muito massa, esse processo, porque a gente é obrigado a estudar, né? Então não tem como ficar preguiçoso. Na verdade, tem professores e tem professores, né? Massa pra você. Tem professores e tem professores, né? Mas, assim, para mim eu acho muito legal, porque para você poder mostrar. E aí, quando o cara vai lá, por exemplo, e vê lá uma vaga do Felipe lá, que tem as tecnologias, por exemplo, que ele viu, ele, porra, ó, tem até acho que esses dias o aluno botou no grupo lá do curso, ó, o Sidney não é maluco, né? Olha só as vagas. Aí tá lá as coisas, tudo que ele tava vendo. Eu falei, tá vendo, ó? Né? Sou tão doido assim. Então, mas é isso. Um ponto que eu sempre pergunto aqui nesses papos, que eu ainda não sei a resposta, mas eu queria muito que alguém me desse, talvez você pode ser um cara que está chegando perto dela. Voltando lá agora no comecinho de programação. É uma coisa que eu sei que aconteceu comigo, mas eu sou um cara pouco reflexivo, eu não sei quando foi. Talvez você saiba quando foi para você, ou já viu com algum aluno. Que horas que deu o clique e você entendeu esse tal desse algoritmo e esse tal de programação? Ou você foi um gênio que desde a primeira aula já fez todo sentido? Felipe, acho que você não foi tão gênio porque você estava achando que era logaritmo, né? Irmão, então, o primeiro lembro até hoje, o primeiro exercício de algoritmo zero. Escreva um algoritmo que exiba o número 20. E eu, como que faz isso? que exiba, né? Tipo, quando eu fui fazer essa aula do Code for Them, eu falei, cara, eu vou falar escreva, mas a pessoa não tem nem noção de console, não tem noção de terminal. Exatamente, como assim escreva? Não, tanto que quando falaram que escrever era exibir na tela e leia era pegar os dados, para mim, porque eles não explicaram isso, ó, não, vai ter um usuário ali e tal. Para mim era o contrário, eu falei, não era o contrário e tal, não sei o quê. Aí até eu entender, eu achei do clique assim, deu, era no final do primeiro, que as disciplinas lá eram anuais, né? Só para a galera que está assistindo aí, né? O Felipe também acho que passou por isso, era tudo anual, né? Então, assim, hoje a maioria é tudo semestral. Então, lá no final do primeiro semestre, que eu comecei a entender o que era algoritmo, as coisas começaram a... Eu acho que quando começou a falar sobre condições lógicas e não sei o quê, que aí, porra, que interessante, né? E começou a dar o clique. Inclusive, no IF, uma das disciplinas que mais fazem a pessoa desistir do curso é algoritmos. Porque justamente pelo seguinte, de não ver, não entender, acho que é um básico, né? E o professor tem que se desdobrar, e às vezes até não entender essa relação mas algoritmo, computador, né? Qual que é entendeu? Qual que é a relação? E ainda mais em cursos, por exemplo, de curta duração, porque, por exemplo, você fez ciência da computação, você viu arquitetura de computadores, né? Como é que o computador funciona lá de baixo, né? Aí, você tem 4 anos para cair a ficha. Se você não desistir, você tem pelo menos 4 anos. Então, se você faz engenharia, 5 anos. Então, se a gente vê lá, por exemplo, disciplinas que nem sistemas operacionais de arquitetura de computadores, que você começa, caralho, né? Agora eu tô entendendo como é que o computador funciona. E às vezes o curso, e inclusive volto lá na crítica. Como é que o elemento vai ser um desenvolvedor de software profissional em 6 meses, sem nem saber como o computador funciona? Você entendeu? Eu brinco com a galera o seguinte, ó, vocês pelo menos sabem pegar um anúncio da Casas Bahia do computador
e entender o que que é cada componentezinho que eles colocam na lista, porque às vezes nem o vendedor sabe, você vai saber, entendeu? E aí o cara nem sabe isso, ele já tá. Então, por que é memória? Qual é a importância da memória? O que é cache? O que é não sei o quê? E não tem, tá ligado? Mas para mim, eu acho que eu comecei a entender o negócio mesmo lá pro final do primeiro semestre, assim, que eu comecei e aí começou a dar gosto, sabe? Mas essa resposta é muito ruim para mim, porque eu ainda tô buscando, acho que vai ser uma busca talvez infinita, né? É Vai. tipo, cara, qual é o clique, velho? Porque por que que eu quero descobrir isso? Não é por ego, é para tentar fazer mais pessoas, porque eu sou apaixonado por programação. Então, se a gente Uhum. descobrir como que faz essa parada, porque eu percebo gente que sofre muito e desiste porque não consegue, que é o ponto que você falou, o algoritmo faz muita gente desistir. Por quê? Porque a pessoa não consegue, tipo, ter um modelo mental, porque exige um modelo mental, né? O nosso mundo natural é totalmente diferente da forma como a gente se Cara, comunica com o você, computador. você reaprende a pensar, na verdade, né? Depois que você começa a aprender algoritmos, que você entra na pira do algoritmo, que eu acho que foi meu caso, foi o seu caso de muitos que fazem, né, fizeram computação, até o seu jeito de raciocinar fica diferente. Sabe aquela brincadeira, aquele meme lá da esposa que manda, ó, compre 2 leites, aí se tiver ovos, tragam 3. Aí ele vai e chega com 3 leites, né? Aí por quê? Porque tinha ovos. Então você muda, você começa a entrar nessa pira mesmo de pensar diferente, né? Agora, eu acho que tem duas coisas aí que a gente tem que separar, porque uma coisa é você se apaixonar como você falou, né, por programação, apaixonado por programação, por código, maratona, né, de programação e tal, e outra coisa é você gostar de fazer software. Porque, por exemplo, para gostar de fazer software, eu acho que a resposta é simples. Faça projetos que a pessoa consiga ver o resultado. Então, fazer um projeto mais curto possível que ele consiga ver o retorno. Agora, gostar de programação, eu acho que a resposta eu vou ficar te devendo, porque eu não sei, realmente não sei como fazer. Porque o que me fez gostar, né, de algoritmos? Era ver, primeiro, entender como o computador funcionava e conseguir fazer um programa que resolvesse algum tipo de problema, por mínimo que ele fosse, né? Eu lembro que até hoje, os momentos, acho que o momento épico para mim no curso, né, da ciência da computação, foi um trabalho de arquitetura de computadores, onde a gente implementou um simulador de compilador de linguagem de montagem, sabe? Então ele lia lá as instruções de, sei lá, 8 bits, sei lá quanto que era, 16 bits, e aí ele conseguia interpretar o programa e tal. Acho que ali eu falei, porra, agora eu sou um cientista da computação, tá ligado? Eu gosto desse Tem negócio. um amigo meu que está aprendendo, que é o Vini, que a gente está postando até os vídeos dele no Code for the Win. Hoje mesmo saiu um. A gente está gravando hoje, dia 8 de maio, só para não envelhecer mal o vídeo. Então, hoje mesmo saiu um, e uma das coisas que a gente estava discutindo, como ele é meu amigo, a gente conversa fora do vídeo também, né? Era de, tipo, fazer um exercício de linguagem de máquina. Porque pode ser que seja um dos atalhos para que dê o clique, né? Porque, pô, beleza, então esse if vira isso, que vira isso, porque está muito longe, né? Você programa hoje em JavaScript, sei lá, linguagem É, interpretada, talvez você nem sabe o que é compilador, você está numa distância não, tão grande do computador. não, tá bem diferente. E aí é aquilo que eu estava falando, entendeu? Eu acho que hoje é muito legal as tecnologias, são muito legais as tecnologias que a gente tem de alto nível, né? Porque elas fazem com que a gente consiga entregar fácil. Agora com o chat GPT, então, né, e tudo mais, mas está faltando aquela base, sabe? Não querendo ser aquele professor velho e chato, mas eu acho que tinha que ter pelo menos, sabe aquela basezinha, ó, vamos entender arquitetura de computadores, né? Um pouquinho, sistemas operacionais e tal. Por exemplo, acho que todo mundo que desenvolve tinha que montar um computador um dia. Por exemplo, vou montar o meu computador de trabalho. Porque você vai montar o computador, você vai ser obrigado a entender o que é memória, o que é armazenamento secundário, o que é processador, como é que é essa relação processador e tal, não sei o quê. Eu acho que é uma das coisas interessantes também, né? Essa Falando lógica de, falando de montar, uma coisa que aconteceu comigo, e muita gente não vai entender porque não viveu nesse mundo sem internet, mas eu comecei a mexer com computador em 94. Então deve ter sido lá para 95, 96, sei lá. Eu cismei de desmontar um computador que eu tinha. Só que tinha um problema, eu não conhecia tudo. E aí, qual que é a questão? Se ele não rebutasse ou não ligasse, né? Eu não tinha o que fazer, porque não tinha já era. internet. Tipo, na verdade eu já tinha internet, mas era discada, só de Cara, madrugada, sabe? Aquele monte de. E aí, o que aconteceu? Por sorte, eu tinha um amigo que já trabalhava na manutenção, porque realmente não ligou, e eu não sabia da tal da pasta térmica. No putz, fato de eu ter desmontado ele, limpado, não tinha pasta o térmica, processador para quem não aqueceu. sabe, para quem não sabe, vai um ventiladorzinho em cima da CPU, do processador. E sem a pasta térmica, ele nem liga, porque ele tem um dispositivo de segurança, ainda bem que ele não liga, né? Senão teria queimado. E aí ele Verdade. não ligava. E por sorte, esse cara morava na mesma quadra, eu
eu conhecia ele, eu liguei para ele, ele veio, ué, Felipe, mas não tem pasta térmica, por isso que ele não deve estar ligando, porque deve metal estar com super... metal com metal lá. Aí ele me emprestou, senão eu teria ficado, sei lá, teria que levar numa loja, não tinha grana para ficar pagando, ia ter que esperar para ter dinheiro. Mas conclusão, E outra, hoje em dia é muito fácil, né? Hoje não, em dia até você o vai no material, até celular. a pasta térmica você comprar onde? Não era assim, né? Não Não tinha tinha, na não tinha. internet para você comprar. Pelo amor de Deus, era bem mais difícil. Mas é Mas foi uma legal. experiência de desmontar, mas é uma merda. E, tipo, tinha vez que. Eu não sei se os computadores hoje eu praticamente só uso notebook, mas teve uma vez que também tava falhando. Tipo, eu limpei, passei borracha na memória RAM, aquelas borrachas brancas de escola era melhor na época. É. Hoje deve ter alguma técnica melhor. É E eu borracha. passei, aí voltou a funcionar, tipo, da hora. Hoje em dia tem um monte de gente que faz borracha ainda. Era muito boa aquela borracha. Tem uma específica, né? Aquela vermelha cagava tudo, mas aquela branquinha. Tem um equipamento específico. Só que tem equipamentos que tem um equipamento específico, mas só que a galera ainda pega a borrachinha branca, não. Dá uma passadinha lá. Mas eu acho que é legal, cara. É um exercício bem interessante, justo que vai forçar a pessoa a, pelo menos, entender um básico de como funciona um computador, sabe? E também é uma coisa bem gratificante. Mas eu acho que falta isso, ter um pouquinho de base, né, do que é o computador. Por isso que não, só nesses argumentos de entender como o computador funciona, eu acho que aí muita coisa que esses gurus que você citou aí, eu acho que já cai por terra, assim, porque não tem como o cara atingir aquela maturidade, sabe? Sem entender ali, em paralelo, ele está entendendo ali o que é a lógica de programação, e entender também como o computador funciona, né? Porque, beleza, você sabe fazer isso aqui, mas por que isso aqui funciona? E outra, até você entrou em contato comigo depois do vídeo que eu fiz lá sobre APIs, né, sobre tal. Aquele conteúdo que eu fiz tem tudo a ver justamente com a pessoa não entender como é que o computador funciona. E às vezes ele vê lá o curso rapidinho que ensina a fazer lá, faça uma API lá em um dia, em não sei quantas horas, funciona, tal, beleza, mas e depois, como é que você colocar no ar, né, e tal. Eu acho que falta um pouquinho disso também. Essa aula que o Cid está falando, só para quem não quiser ver mais, ele estava falando sobre performance, ele estava falando de otimização usando cache. E aí eu volto no ponto que o Cid falou. Se o cara não tem o conhecimento básico de uma arquitetura de um computador, se ele não sabe a diferença de guardar no cache do CPU, de guardar na memória RAM, de guardar no disco, aquele teu vídeo não faz sentido, né? Fala, mas por que é mais lento? Qual é a diferença? Deveria dar no mesmo. Multithread, né, que eu falo lá também, né, por exemplo, o pessoal adora Node, né, eu gosto de Node, é legal, só que você sabe que o Node é single thread, você sabe que problema que você pode ter com isso, né, e tal. Então são coisas que tem que, né, até o Fábio aqui, eu falo que eu sou, tipo, o professorzinho legal e tem o professor nível Fábio Akita, que é já porrada, né, já chega dando porrada, mas ele fala também sobre isso, né, e ele também é um dos críticos, aí é muitas coisas que você falou aí, mas é basicamente isso. Eu sou fã dele, só para deixar claro. Eu também. Mas vamos lá, vamos já partindo para o final, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, porque eu sou um cara meio viciado em estudar, não só coisa de programação, é lógico que consome bastante meu tempo, mas eu sempre gosto de saber o que foi a última coisa que você consumiu. Hoje eu não falo ler, né, porque tem gente que lê, tem gente que não lê, mas você lembra aí qual foi o último conteúdo que você consumiu esses dias? Cara, eu ultimamente, assim, eu sou guiado muito pelas minhas disciplinas, o que eu tenho que estudar lá, né, então além de eu ter parado um pouco para estudar sobre questões de otimização, e até querer tentar um pouquinho entrar no DevOps, eu até falo no vídeo lá que eu não sou DevOps, né, tô devendo esse estudo, mas, assim, uma das coisas que eu tento entrar um pouquinho mais dentro da área de desenvolvimento de software, até entender um pouco mais sobre arquitetura limpa, sabe, porque a gente estuda tal, inclusive é outro desafio, tá, Felipe, que a gente tem, como chegar num estudante que entra no curso lá, que não sabe nem programar, e você conseguir botar na cabeça dele alguma coisa sobre arquitetura limpa, sabe? Porque é um caminho longo, entendeu? Um pouco sobre porque isso. ele não sabe nem o que é a suja, né, para começar. Não, então, não, e o tempo, né? Porque assim, porque eu posso chegar lá e sair vomitando conteúdo em cima dele, mas ele não vai aprender, tá ligado? E também, outra coisa que eu tenho lido é justamente isso. Como que eu consigo, né, tenho tentado pesquisar, e aí é até um pouco de pesquisa acadêmica também, como que eu consigo otimizar esse aprendizado, né? E aí eu acho que um dos cases de sucesso infelizmente, eu acho que o Brasil vai ser muito resistente para aplicar isso, mas é o modelo que a gente tem na Finlândia, né? Que é um aprendizado totalmente voltado a projetos. Então não tem esse negócio de disciplina, sabe? Não tem disciplina. Não tem disciplina, não tem esse negócio de prova. É projeto, ó, vamos falar, como é que faz tal coisa, gente? Vamos tentar fazer? E aí você, pela motivação daquele desafio e daquele projeto, a pessoa vai naturalmente
pesquisar e aprender. Então, o maior desafio que eu tento fazer é como você ensina alguém a aprender, né? Ou seja, como que você faz alguém ser autodidata, né? Porque não tem como, cara. Se você quer ter sucesso na vida, um pouco de autodidatismo você vai ter que ter, né? Eu acho que é o maior desafio aí. Eu tenho, né, tentado ler sobre isso, mas é desafiador, e principalmente assim para botar em prática no Brasil, porque na minha própria instituição tem uma galera que é muito pró a isso, né? Você ter a quebra, sabe, essa quebra de disciplinas e tudo mais, você ter um aprendizado mais voltado a projetos, um aprendizado também que respeite o tempo de aprendizado de cada um, porque cada um aprende numa velocidade diferente, e hoje não tem, cara. Se você, desde a primeira série que você entrou, desde o prézinho até a faculdade, não tem essa, vamos dar um tempo para você aprender. Meu filho, o tempo é esse. É um semestre, é um ano. Você aprendeu, beleza. Se você aprendeu, é DP. Acabou, né? Mas eu acho que o Brasil ainda vai passar um bom tempo ainda para poder ter algo mais ou menos assim, sabe? Eu acho que o problema desse modelo é a falta de incentivo do lado de quem está propondo o modelo, né? Então, o professor, por que ele vai propor um projeto com escopo mais aberto, que pode levar para caminhos que ele também vai ter que estudar, que ele também vai se sentir desconfortável, dado que, infelizmente, temos muitos professores acomodados. E aí o Cid, obviamente, é um exemplo do oposto, porque senão ele não estaria gravando vídeo no YouTube falando de Go, mas a maioria, eu acho, aí a maioria, talvez eu estou errando, mas eu acho que a maioria vai tender para, cara, se eu tiver uma emenda, é isso mesmo. eu vou preparar esse curso uma vez e eu vou dar ele por 15 anos. Então, vai ser muito mais simples. Então, tem instituição... E é justo, né? É justo, porque o modelo também não exige que ele se renove todo ano e tal. Então, assim, ele tá jogando com a regra do jogo, é que a regra do jogo é meio ruim. Cara, é verdade. Se você vai ver instituições aí públicas, por exemplo, que a ementa do cara lá, o que ele ensina, ele tá fazendo, olha, nem tecnologia ele mudou, né? Já tá usando coisa ali. Eu já vi, por exemplo, absurdo, por exemplo, do cara, ó, para fazer essa aula, tipo, 2022, para fazer essa aula, baixe tal versão da ferramenta, a versão de 2013, porque para dar certo, tá ligado? O conteúdo. Ele não atualizou o conteúdo. Então, fala, você que vai ver esse conteúdo, baixe essa versão. Volta no tempo aí para conseguir rodar, né? Pelo amor de Deus, mano. Mas é uma realidade, assim, que também acho que tem os dois lados, né? Aí, do mesmo ponto que o professor, muitos não querem se adaptar, e eu acho que também tem muito aluno que quer a parada mastigada, sabe? Então, beleza, você pegou um professor que tá mandando você usar a ferramenta 2013, beleza, faz a matéria dele, passa nesse treco, mas chega em casa e fala, velho, eu sei que o cara tá usando um negócio velho, porque ele me falou que é velho, então eu vou tentar entender o que está acontecendo, por que a ferramenta dele não roda lá, qual a diferença, o que mudou. Você vê a importância do que eu estava falando, que eu estava estudando, né? Como você faz alguém aprender a aprender, né? Porque eu acho que isso que é importante, entendeu? Porque justamente, quem que vai ser essa pessoa que você está falando? É o cara que, porra, eu vou correr atrás, vou fazer e tal, e faz, consegue. E, cara, eu não sei como é que tá na indústria aí, né? Mas daqui, na academia, ou seja, na galera que chega para estudar, tá cada vez mais difícil ter gente motivada a querer aprender, velho. Eu não sei. Eu vou te falar, talvez é uma boa notícia para você, mas uma má para mim, que dos IFs eu acho que vocês têm os melhores profissionais com esse perfil. Porque, pelo que eu tenho visto, eu analiso muito... Eu primeiro analiso o código, mas depois acabo olhando o currículo. E não é coincidência que eu vejo uma correlação muito alta entre bons códigos e passados pelo IFMS ou IF qualquer coisa, né? Então, eu acho que o IF, por ser logo no comecinho da vida da pessoa, já buscando ele para um lado profissionalizante, as pessoas têm mais essa ânsia de ganhar logo dinheiro, e com isso ela tem que correr atrás, porque ninguém ganha dinheiro fácil, não licitamente. Então, eu percebo direto, assim, essa relação. Eu vejo, tem código que eu bato o olho e falo, deve ter passado por IF. E aí eu já vou olhar e é muito certeiro, assim. Legal. A molecada dos IFs hoje, da minha opinião, estão muito mais preparados do que a galera até formada em computação, especialmente, e aí não é um preconceito, é só uma constatação, de institutos privados. Então, infelizmente, o nível das faculdades privadas é muito baixo, em geral. Lógico que deve ter faculdade boa. Eu sei, até a Lura, o pessoal da Kaelon, comprou uma faculdade, imagino que eles vão fazer um trabalho excelente lá, porque os caras são muito bons. Mas, na média, eu até postei isso no LinkedIn esses dias, dentro de uma vaga minha, tipo, era tipo obrigatório e desejados, e um dos desejados era ter passado por universidade pública ou Instituto Federal.
Eu não falei mal da universidade privada, eu só estava falando que era desejado, porque tem filtro, tem vários outros critérios que na particular não tem. Ah, não tem aluno bom na particular? Lógico que tem. Tanto que eu olho o código primeiro, não olho o currículo, então tanto faz. Só que eu já estou falando, ó, se você veio desse lado, provavelmente você já passou por mais filtros. Então, eu acho que é uma coisa bem triste, mas ao mesmo tempo interessante de se notar. E para quem está ouvindo e está pensando, vou para um lado, vou para o outro, saiba que normalmente você vai ser mais estimulado, você vai ser mais provocado no instituto público, até porque os interesses são muito diferentes, né? No outro você está pagando, a tendência é que te aprovem logo para você continuar pagando. Felipe, sabe qual que eu acho que é o diferencial, por exemplo, de quem vai fazer um curso, um ensino médio técnico no IF, quem vai, por exemplo, fazer um ensino médio qualquer? Além do ensino que é um pouco mais puxado, mas maioria dessa galera que entra vai desenvolver algum tipo de projeto de pesquisa ou extensão que ele vai ter que botar na prática, tá ligado? E aí esse projeto mesmo, que quer falar, tem que fazer, tem que dar um resultado e tal. Então acho que se dá a cara a tapa, o cara, por exemplo, ele faz um projeto, ele é adolescente, vai viajar para apresentar o trabalho e tal. Então não é só, sabe, aprender a programar, é tipo, botar na prática e também começar a ter vivência de mundo, tá ligado? Eu acho que isso falta. E aí a gente pode ficar 10 horas aqui falando sobre crítica ao ensino, ao ensino público, ao ensino privado brasileiro, mas eu acho que é uma das coisas que poderia ser investido mais, sabe? E aí a gente volta para a questão da abordagem de projeto e tudo mais, né? Coisas que davam para a galera investir nesse nosso ensino. Cid, foi muito bom o papo. Eu acho que vai marcar mais. Eu tenho várias ideias de coisas. Você falou de DevOps. A Quab está com uma iniciativa nova, um produto novo, que é um cloud próprio da Quab, que muita gente, como assim criar um cloud? Não só tem 3 no mundo? Não tem. Você pode criar um cloud, sair vendendo serviço em cima disso, então a gente está fazendo isso. Eu só ouço falar de 3 classes. Esse se chama zCloud, é um Zzinho antes do cloud, .ws, quem quiser olhar. Eu acho que daria para a gente fazer um conteúdo da hora do Cid ensinando DevOps usando zCloud. Mas, enfim, vamos deixar isso para um outro momento. Queria agradecer aí a presença, acho que a galera vai ter bastante curiosidade de checar o seu canal. Como que a galera te acha aí? Sidney Souza. Souza com S. Se pôr no YouTube também, já vai cair no seu canal? Sidney Souza. Show. Espero que acho que a gente vai fazer alguma coisa junto. Depois eu vou te mandar mais ideias por escrito. Mas valeu pelo tempo aí. Foi muito bom o papo, bom te rever também. E tamo junto. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Valeu.